Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal O Norte da Carta. E hoje vamos fazer uma leitura importante aqui, estratégica. Como estamos aí em 2025, né? No finalzinho aqui, o ano de 2026 já bate na porta. Então, com todo o peso aí de um ano eleitoral, então por isso preparei um método especial para entender a energia, os desafios e o vigor do presidente Lula. Vamos analisar como ele chega para esse ciclo decisivo e qual é aí o legado, né, que ele começa a consolidar. Então vamos ver. Antes de iniciar, já falo para você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe aí com a sua família, enfim, com aquele seu grupo que você conversa, discute aí opiniões. Então bora lá? Bora lá? Então vamos! Que nesse momento eu posso entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento, que a bruxa que habita em mim se conecta com a bruxa que habita em você. Olha só, apareceu aqui, gente, a carta da estrela. Não vou ignorar, vou deixar aqui a carta da estrela, tá? Então vamos lá, que eu posso entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento. Santa Sara esteja aqui presente, aqui, que as deusas estejam presente, que assim seja, que assim se faça. Abençoado seja, abençoada seja. Bora ter uma boa leitura. Trazemos aqui o nosso presidente na mesa. Aqui, vamos lá. Então, a primeira pergunta, minha gente, é o seguinte. A primeira pergunta é o seguinte. Vou tirar todas as perguntas e depois a gente faz o análise. Aqui eu vou deixar a estrela como energia principal desse jogo, tá? Vamos lá. Qual é o real vigor político e físico de Lula para enfrentar 2026? Qual é, oráculo? O real vigor político e físico de Lula para enfrentar 2026. Para a primeira pergunta, árvore. Vamos colocar aqui. Vou deixar aqui, ó, gente. Mas eu sei que vou falar, tá? Dela também. A segunda pergunta aqui. A segunda casa. Como a economia e o termômetro das ruas vão ditar o ritmo do último ano de mandato? Como a economia e o termômetro das ruas vão ditar o ritmo do último ano de mandato? Cavaleiro, segunda casa. Terceira casa. Qual será, oráculo, o maior nó no Congresso e na oposição que ele precisará desatar? Qual será o maior nó no Congresso e na oposição que ele precisará desatar? Caminhos. Quarta casa. Qual é o peso da imagem internacional de Lula no sucesso ou no fracasso deste ciclo? Qual é o peso
da imagem internacional de Lula no sucesso ou no fracasso desse ciclo? Peixes. Quinta casa. Como fica a disputa pela sucessão e as alianças para o próximo ano? Como fica a disputa pela sucessão e as alianças para o próximo ano? Nuvem. Casa 6. Qual será a marca final e o desfecho desse mandato? Qual será a marca final e o desfecho desse mandato? Navio. Aqui está o barco, mas é navio. Gosto de olhar o fundo do deck, que vou falar sobre junto com a carta da estrela. Fundo do deck, gente, a carta da aliança, tá? Então vamos lá. Vamos lá, minha gente. Como eu falei, né? Aqui é uma tiragem, já falo que é uma tiragem extremamente interessante, né? Para o baralho cigano. O fato que a estrela ter pulado enquanto eu embaralhava é um flash, né? Eu acredito aqui que é um flash, vamos dizer, espiritual. Por quê? Porque ela é a proteção, a esperança, o brilho, né? Ela diz que apesar de qualquer desafio, tá? O presidente tem uma boa estrela que o guia, tá? Então vamos lá. Então a estrela é uma carta aqui importante e que a estrela ela indica, mesmo em momentos de crise, tá? O Lula mantém o otimismo, uma visão de futuro sobre a saúde, tá? Então a estrela também traz uma energia de cura, de renovação. Ela sugere que ele encontra uma forte esperança que o mantém de pé. Então, a esperança dele, ele tem tanta esperança que faz, é um combustível para que possa ali ajustar na saúde dele, né? Por mais que dá os picos, né? Então, é o que ajuda ele, de uma certa forma, a ficar de pé aqui. Interessante. E na casa 1, a árvore. A árvore, a gente vê aqui o vigor, a saúde, né? Então, a árvore, ela fala dessa vitalidade, das raízes, do crescimento lento, mais sólido, né? Então, Lula, ele termina 2025 com uma saúde que exige cuidados, né? Na raiz aqui, mas que é resiliente. E politicamente, gente, ele tá plantando, né? Então, não é um vigor de explosão, mas de resistência. Ele tá colhendo o que plantou ao longo aqui das décadas, né? De tudo que já aconteceu, de todas as batalhas, enfim. Na casa 2, o cavaleiro. O cavaleiro aqui, ele traz as notícias rápidas, né? O movimento, pressões externas, né? Então aqui os bloqueios vêm de ataques rápidos, terá ataques rápidos e constantes. A oposição, ela não dorme, ela se movimenta rápido, trazendo pautas inesperadas aqui no Congresso, para tentar desestabilizar o governo. O desafio aqui é a velocidade com que as crises aparecem. Na casa 3, nós temos o jardim, que
simboliza aqui o povo, né? Então, o jardim é a praça pública, é a coletividade, os eventos sociais, tá? Então, o povo, como eu falei, tá aqui no jardim. Então, isso significa, isso indica, né? Que o povo, que o apoio popular vem do convívio social de políticas que atinge a comunidade. Então, o presidente precisa, tem a potencialidade de estar nas ruas, no contato, ele vai estar no contato direto, pois é no coletivo que a energia dele se fortalece e que a saúde dele também, né, dá uma equilibrada aqui. Na casa, já aqui, né, na casa 4, que é a carta dos peixes, que fala do dinheiro, do fluxo, da prosperidade, a imagem pública, né, está ligada ao bolso. Então a mídia vai focar quase que exclusivamente na economia. Então, se o fluxo financeiro estiver bom, a comunicação flui. É uma fase onde o dinheiro no bolso do povo é o melhor marketing do governo, tá? Aqui, na casa 1, 2, 3, 4, 5, na casa 5, as nuvens aqui. As nuvens, gente, aqui já traz a instabilidade, as dúvidas passageiras, né? Então, o ano de 2025 termina com incerteza sobre 2026. Há uma fumaça no ar sobre quem será o sucessor ou se ele realmente terá força para a vitória. Então, é um momento aí de cautela, onde nem tudo é o que se parece, né? Então vai ter ali as dúvidas, né? Enfim, logo depois nós temos a carta do barco, que representa o navio, né? Aqui, gente, o navio, aqui é a parte internacional, né? Então o navio, ele fala de horizontes distantes, né? De viagens, longos percursos. O legado aqui de Lula é, sem dúvida, tem um legado internacional. Ele fecha o ciclo com uma viagem, alguém que colocou o Brasil de volta no mapa e o reconhecimento que vem de fora para dentro, tá? Então vai ter algo positivo nesse sentido. E aqui a gente também tem o fundo do deck, como eu falei, o anel, que o anel simboliza aí as alianças, os acordos, né? Os casamentos políticos, né? Aqui a gente pode fazer até um link com a árvore, né? Então essa é a chave, né? Aqui desse mandato. O que mantém o Lula forte é o enraizamento. Não é apenas a saúde física, mas a rede de compromisso e alianças que ele construiu. Então o mandato termina selado, né, por um acordo. Ele não está sozinho, ele está casado com um projeto de poder que visa continuidade aqui em 2026, tá? Então, aqui mostra, a árvore aqui mostra que ele vai estar firme, tá, gente? Que ele vai estar firme em 2026, mas o anel aqui no fundo do baralho avisa que a força dele hoje depende 100% das alianças, tá? Então ele termina 2025 amarrando acordos que vão definir se 2026 aí será um ano de céu aberto, né? Vai ter as tempestades aí, ok? Vou aqui, dei uma paradinha para pegar o tarô. De tudo que a gente falou, vamos ver
Vamos ver o que o tarô fala mais, né? De tudo isso que a gente conversou. Opa, saiu virada, e quando sai virada, eu não aceito. Vamos ver aqui, tarô, como será o ano de 2026 para o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Já ia falar da Silva Sauro, como eu falo para minhas crianças. 2 de copas. Ás de ouros. Última carta. 6 de copas. Fundo do deck, 7 de copas. Então vamos lá. Gente, aqui também, né, até em questão se ele pode, tem a tendência dele se candidatar, né, novamente, aqui eu vejo que sim, né, então essa carta aqui, essa carta, 2 de copas, né, que eu particularmente no tarô, eu acho uma carta grandiosa, até porque eu falei de parcerias, né? Então, o 2 de copas aqui confirma essa questão de parceria, fala dessa união, da afinidade, né? No contexto da candidatura, ela indica que ele não tomará essa decisão sozinho, tá? Então, ele sente motivado pelo apoio, quem está do lado dele, especialmente pode ser a Janja, o núcleo duro do PT, né? Então, há um acordo de amor aqui com um projeto político que empurra ele para frente, tá? Logo em seguida a gente tem As de Ouros, né? A oportunidade real. Então essa carta aqui da semente, da prosperidade, é um sinal verde, então indica que ele vê uma oportunidade prática, financeira, né, que não pode ser desperdiçada. Eita, que tá aparecendo o carro aqui de alguma coisa. Gente, tava aparecendo o carro da melancia aqui. Então vamos lá, o As de Ouros, né, o sinal verde que eu falei aqui. Então, aqui o nosso presidente, ele sente que a economia, né, ouros, estará pronta, tá aqui no ponto certo para ele colher os frutos em 2026. Então, é o recurso que ele precisa bancar aí uma campanha, tá? Então, tem grandes possibilidades, né? Tem grupos aí encorajando ele para muitas coisas, tanto para se candidatar, tá sendo ali acertado aqui. A gente tem os 6 de copas, né? Aqui é o coração da decisão, né? A carta aqui da saudade do retorno às origens, né? Então, ele quer se candidatar porque ele quer reviver os tempos áureos, tá? Então, ele é movido pelas memórias que já fez e pelo desejo de ser lembrado como pai, né? O pai que cuidou do povo, né? O pai que olhou, que fez as coisas acontecer. Então, é uma candidatura baseada aqui no legado emocional, tá? Nós temos aqui os 7 de copas. Eu falo que é a carta do IC e a carta eu também falo da Marília Mendonça, né? Da sofrência aqui. Então tem um lado dramático aqui do nosso presidente, com todo respeito, né? O 7 de copas fala aqui de ter muitos caminhos, mas também
de certa confusão, né? Ou sonhar demais, né? Ser ilusório demais. Aqui o Lula, ele tem vários planos na cabeça, mas ele precisa ter cuidado, né? Para não se perder em promessas ou em um cenário que existe só na imaginação aí dos seus conselheiros. Então aqui é um aviso que, embora ele queira ir, o cenário de 2026 tem muitas armadilhas, tá? Então é mais ou menos isso. Aqui, gente, de novo, gosto sempre de voltar um pouco. Então, ele tá plantando, né? Sendo muito resistente. Ele vai pela parceria, pela saudade do que o Brasil já foi, tá? O foco total será no dinheiro circulado e na economia. A confusão mental ou a falta de clareza sobre o futuro, tá? Após ele aqui. É mais ou menos isso